O trabalho apresentado consiste em uma breve introdução, depois uma metodologia exploratória, onde ele comentar sobre concreto adensável utilizando agregado reciclável, e também uma breve revisão da literatura que o pessoal estão estudando. Posteriormente, ele apresentar os resultados e discussão das principais propriedades no estado fresco e endurecido do concreto autodensável utilizando agregado reciclável. E por fim, as conclusões obtidas. Sobre a introdução, nos últimos anos, com o aumento da extração de recursos naturais e dos resíduos da indústria da construção civil, tem-se gerado resíduo de construção e demolição, o chamado de RCD. E a Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais, a ABRELP, relatou que em 2017 os municípios brasileiros coletaram cerca de 45 milhões de toneladas desse resíduo, ou seja, é uma quantidade volumosa que é gerada deste resíduo. Com o objetivo de amenizar essa problemática do volume que é gerado, armazenamento, transporte e despejo desses resíduos de RCD, a utilização desses resíduos como agregado reciclado na produção de novos tipos de concreto visa de reduzir o consumo de agregados naturais, no caso a areia, e também contribuir para a construção mais sustentável. Então, o objetivo desta pesquisa é discorrer sobre a utilização dos resíduos de construção e demolição no concreto adensável através de uma revisão da literatura, coletando diversas informações e dados com relação às principais propriedades no estado fresco e no estado endurecido. Agora, entrando na parte da metodologia exploratória, o concreto adensável com a incorporação de agregado reciclado. Primeiramente, vamos discorrer sobre o que é o concreto autoadensável. Esse tipo de concreto, então, é um tipo de concreto onde não há nenhuma necessidade de vibração durante as fases de lançamento e adensamento do concreto. E para ser considerado um concreto autoadensável, esse tem que ter uma consistência fluida e também tem que ter resistência à segregação e não apresentar exudação e surgimento de bloqueios em peças com elevada taxa de armadura. As propriedades do concreto autoadensável elas se diferem do concreto convencional, tá? Quanto à natureza e a sua microestrutura do concreto são diferentes em comparação ao concreto convencional. E mesmo utilizando a mesma relação água-cimento, o mesmo tipo de cimento e também o tamanho máximo dos agregados. E quanto à fluidez do concreto adensável, essa é uma das principais propriedades e ela é inerente ao tipo e também ao volume dos agregados graúdos. Geralmente, para a produção do concreto adensável, é utilizado a brita zero, o pedrisco, sendo essa classificada de acordo com a NBR 7211, nas faixas de 4,75 a 12,5 milímetros. O concreto adensável ele apresenta uma maior potencial de durabilidade em relação ao concreto comum, mesmo utilizando maior teor de água em sua própria mistura. Por quê? O concreto adensável ele tem uma maior quantidade de finos e também combinações de aditivos e adições em sua mistura. Isto acaba acarretando uma maior probabilidade de fluidez,
deixando a microestrutura ela mais densa. A distribuição das partículas é um dos principais fatores que influenciam as características do concreto, em conjunto com a estabilidade e, quando incorporado em água reciclável, a absorção de água. Devido à alta porosidade do agregado reciclado, é extremamente necessário adicionar uma quantidade extra de água na mistura, com o objetivo de manter a mesma trabalhabilidade. Com o aumento da quantidade de água na mistura, a durabilidade dessas estruturas de concreto, utilizando agregado reciclado, pode ser afetada em decorrência da porosidade e também da alta absorção de água dos agregados. Este efeito ele pode ser minimizado utilizando aditivos redutores de água, aditivos superespacificantes. Entrando agora na parte da revisão da literatura, iria apresentar alguns estudos experimentais realizados utilizando o agregado reciclado em concretos autodensáveis. Corinaldez e Morricone eles estudaram a produção de concreto autodensável utilizando agregado reciclado. A composição do agregado reciclado era de 70% de concreto, de 27% era de alvenaria, 2% de betume e 1% era de materiais não identificados. Os autores utilizaram três misturas. Uma mistura composta somente do concreto autodensável como referência para comparação, ou seja, não tinha agregado reciclado. Uma mistura de concreto adensável com areia natural e agregados graúdos reciclado, adicionando pó de entulho como filler. E a última mistura era composto de concreto adensável realizado com areia natural e agregados graúdos reciclado, adicionando cinza de resíduo sólido como filler. Pereira de Oliveira et al. Analisaram a influência dos agregados reciclados nas propriedades de permeabilidade do concreto autodensável. Os autores utilizaram 4 tipos de misturas, com diferentes porcentagens de substituição no agregado graúdo natural pelo reciclado. As porcentagens de substituição eram de 0, 20, 40 e 100%. E foram utilizados 2 tipos de agregados graúdos reciclados. Esses construídos predominantemente de concreto. Modani e Morricard estudaram 6 diferentes tipos de misturas de concreto adensável em diferentes porcentagens de substituição no agregado graúdo natural pelo agregado graúdo reciclado. As porcentagens de substituição eram de 0, 20, 40, 60, 80 e 100%. A quantidade dos componentes foram mantida constante, com exceção da variação da quantidade do aditivo superplastificante, com o objetivo de obter a mesma consistência para todas as misturas, em virtude da elevada absorção de água dos agregados reciclados. Cole e Pum avaliaram as propriedades no estado fresco e endurecido do concreto autodensável utilizando o agregado miúdo e graúdo reciclável de concreto. Os autores produziram 3 diferentes misturas e diferentes níveis de substituição da areia natural pelo agregado reciclado foram produzidas. Os níveis de substituição da areia natural pelos agregados finos de concreto foram de 0, 25, 50, 75% e 100%, utilizando uma relação aglomerante de 0,53 e 0,54 para as misturas correspondentes às séries 1 e 2, respectivamente. As misturas da série 3, essas foram fabricadas com 100% de agregado reciclado de concreto, ambos agregados miúdos e graúdos, porém eles utilizaram uma relação aglomerante de 0,33
0,35, 0,40 e 0,44. Resultados e discussão. Em relação às propriedades no estado fresco. Os principais ensaios realizados no estado fresco do concreto alternizável são o espalhamento, snap flow, e também o tempo de escoamento, o ensaio funil V e o ensaio para a determinação da habilidade passante, o método da caixa L. Em relação ao ensaio de snap flow e o tempo de escoamento, este ensaio permite averiguar a capacidade de preenchimento e a fluidez do concreto alternizável, e também é possível verificar se há presença ou não de segregação no concreto. Já o tempo de escoamento, ele é o tempo durante que o concreto atinge o diâmetro de 500 mm, medido durante a execução do ensaio de snap flow. Agora, os resultados obtidos pelos autores nos ensaios de snap flow e tempo de escoamento. Corinaldese e Morricone apresentaram valores de snap flow de 750 a 780 milímetros para as misturas de concreto alternizável e um tempo de escoamento de 3 segundos, o que isso demonstra uma adequada fluidez do concreto alternizável. Pereira de Oliveira et al. Eles observaram que o espalhamento ele aumentou com a proporção do regado graúdo reciclado. Esse aumento ele é justificado principalmente pelo aumento da quantidade de aditivo supracificante na mistura. Os resultados das misturas eles variaram de 650 a 675 milímetros, um aumento de 13,84 da mistura, com 100% de substituição do regado graúdo natural pelo reciclado. Com o IPOM, descobriram que a fluidez aumentou à medida que a proporção de incorporação do regado fino reciclado aumentou. Vemos aqui no gráfico que à medida que o nível de substituição do regado fino natural pelo reciclado aumenta, o snap flow também ele aumentou. Para ambas misturas, utilizando uma relação água-cimento de 0,53 e também para a mistura utilizando uma relação água-cimento de 0,44. Em relação ao ensaio funil V, este ensaio ele consiste em simular o fluxo do concreto adensável por meio de um estreitamento de uma seção, somente sob a ação de seu próprio peso, permitindo assim avaliar a viscosidade e a capacidade de preenchimento do concreto adensável. O resultado do ensaio é o tempo em segundos em que a amostra de concreto adensável leva para fluir totalmente do funil. Corinaldese e Morricone obtiveram resultados de tempo de fluxo de 13 segundos para as misturas de concreto autodensável utilizando areia natural e agregados graúdos reciclados, com adição de pó de entulho como um filler. Esse tempo de fluxo foi maior que a mistura com areia natural, agregados graúdos reciclados, adicionando cinza do resíduo sólido como um filler, no qual tiveram um tempo de fluxo de 6 segundos. Pereira de Oliveira et al. Alcançaram um tempo de fluxo no intervalo de 13 segundos para a mistura de referência, ou seja, com nível de substituição de 0%, e 17,2 segundos com 40% de substituição do agregado natural pelo agregado reciclado. Já a mistura com 100% apresentou um tempo de fluxo de 14,4 segundos. Modani e Morricard descobriram que o tempo de fluxo diminuiu com a incorporação de 20% do agregado graúdo reciclável. Nas maiores taxas de incorporação do agregado, certificou-se que o tempo de fluxo aumentou. Em relação à determinação da habilidade passante, o método da caixa L, esse ensaio ele verifica se o concreto sob uma determinada força
devido à ação do seu próprio peso, é capaz de passar por obstáculos, sem apresentar qualquer tipo de obstrução e permanecer coeso. O ensaio tem como principal finalidade averiguar a capacidade passante do concreto autoadensável. Santos, Silva e Brito concluíram que, utilizando a mesma relação água-cimento e o teor aditivo, à medida que a proporção de incorporação no legado reciclado aumenta, a capacidade passante da caixa L ela é reduzida. Por quê? Em virtude da maior absorção de água do agregado reciclado em relação ao agregado natural. Corinaldez e Morricone obtiveram resultados acima de 0,8. A mistura utilizando areia natural e agregados graúdos reciclados, com adição de pó de entulho, apresentou valores de 0,92. E a mistura com areia natural e agregados graúdos reciclados, adicionando a cinza do resíduo sólido como filler, exibiu valores de 0,9. Ou seja, uma boa mobilidade das misturas. Coe e Pum alcançaram resultados acima de 0,8 para todas as suas misturas, ou seja, uma boa capacidade passante através de espaços estreitos. Modane e Morricard eles obtiveram resultados acima de 0,8, esses variando de 0,92 a 0,98. A mistura com 100% de substituição do agregado natural pelo reciclado apresentou o menor valor, em torno de 0,9. Com relação às propriedades do estado endurecido, o ensaio de resistência à compressão, com o aumento do agregado reciclado no concreto, reduz a resistência à compressão, em virtude do aumento da relação água-cimento na mistura, em decorrência do elevado teor de absorção de água do agregado reciclado e também pelo enfraquecimento da zona de transição do concreto. Essa zona de transição é a interface da pasta com o agregado. Corinaldez e Morricone obtiveram uma perda de resistência à compressão na ordem de 20%, utilizando o agregado graúdo reciclado ao invés do agregado graúdo natural. Entretanto, para as misturas de concreto autoadensável com agregados reciclados, a resistência à compressão chegou a ser superior a 30 MPa. Essa resistência é suficiente para o seu uso em estruturas de concreto. Pereira de Oliveira et al. Encontraram uma pequena redução da resistência à compressão no concreto adensável. Esta em torno de 5,5% do concreto adensável com agregado natural em relação ao concreto adensável com agregado reciclado. O autor concluiu que não houve uma diferença significativa na perda de resistência à compressão, utilizando diferentes porcentagens de substituição dos agregados. Modane e Morricard concluiu que, à medida que a porcentagem de agregado reciclado aumenta, a resistência à compressão do concreto autoadensável diminui. No gráfico, observa-se que é o aumento da incorporação de agregado reciclado. A resistência à compressão do concreto ela diminui para todas as misturas, utilizando o agregado reciclado, em diferentes idades de cura. A principal razão para esta queda se deve à pobre qualidade da argamassa aderida, o que enfraquece bastante a zona de transição do concreto. Com o Ipum, afirmou que a resistência à compressão diminui conforme o aumento da porcentagem de substituição do agregado natural pelo reciclado. A relação água-cimento ela tem uma grande influência na resistência à compressão, ainda mais quando é utilizado o agregado reciclado, devido à sua maior absorção de água. Para uma porcentagem de substituição de 100% de agregado natural pelo reciclado, porém, com uma diferente relação água-cimento, CB44 apresentou um aumento de resistência de 37,6%, utilizando uma relação água-cimento de 0,53.
Em relação ao modo de elasticidade, à medida que a porcentagem de substituição do agregado natural pelo reciclado aumenta, há uma queda do valor do modo de elasticidade. Essa redução é explicada devido à menor rigidez e deformabilidade do agregado reciclado em relação ao agregado natural. Pereira de Oliveira et al. Concluíram que o modo de elasticidade foi pouco afetado com a incorporação de agregados reciclados, alcançando uma redução de 7,5% aos 28 dias para uma amostra com 100% de incorporação de agregado reciclado. Por fim, são as conclusões. Então, o que podemos concluir nesse trabalho? Que o resíduo de construção e demolição ele pode ser utilizado na produção de novos tipos de concreto. Na produção de concreto alternançável, utilizando agregados reciclados, o seu desempenho de modo eficiente dependerá da quantidade a ser implementada e também da qualidade do agregado, sendo a elevada absorção de água a propriedade mais relevante do agregado reciclado, no qual implica no aumento da quantidade de água na mistura. Também podemos concluir que a produção de concreto alternançável com agregados recicláveis aparenta ser tecnicamente e economicamente viável. Todavia, é necessário que um estudo detalhado das principais características desse tipo de agregado, quando incorporado no concreto, quanto à questão da durabilidade e também da absorção de água. Essas são as referências do trabalho.